quero é botar meu bloco na rua, brincar, botar pra gemer. Eu quero é botar meu bloco na rua, xingar, pra dar e vender. A gente, a princípio, nós vamos usar o formulário que já está na rede, assim, uma batalha de meses, né? Para que seja preenchido esse formulário, que é para a própria rede saber quem somos e quantos somos, né? E quais são as especificidades de cada um, né? Principalmente do teatro popular e teatro de rua. A gente vai fazer esse levantamento, esse mapeamento, que vai ser usado na PL. Tem uma questão da Keké que é interessante. O que se configura como espaço? Bem, nesse momento, quando fala do ponto de cultura, está se falando de sedes de grupos. E alguns elementos a gente ainda, aí é que está sendo escrita, a gente supõe, tá? Vou falar de exposição. A exposição e aí Selma deve estar me ouvindo e ela vai depois entrar de novo, tá bom? Quais seriam as informações para ter essa caracterização, né? A gente pode supor que seja o registro de um espaço que pode estar vinculado a um portfólio do grupo, mas a gente, os trâmites legislativos, legais, burocráticos, o CNPJ com o endereço certamente vai pesar, certo? Então, a gente acredita que, assim, o que a gente está pensando, principalmente, é tentar colher o máximo de informações para que a gente tenha uma lista rápida. Aí eu queria falar, frisar isso. Assim como hoje, a gente teve, de ontem para hoje, né, a gente teve uma rápida no nosso grupo do WhatsApp, para um apoio, para assinar uma determinada. É importante que a gente também se mobilize para fazer esse cadastramento. Então, assim, é um tempo muito rápido, né? É importante falar, se hoje a Jandira foi já nomeada para ser a relatora, semana que vem é o prazo que eles dão para votação. A Jandira, assim como todo mundo que está no entorno dessa questão dessa PL emergencial para a cultura, ela precisa, a gente precisa ter visibilidade do teatro de rua, a gente precisa dar visibilidade que a gente nos tira de uma, vou falar uma coisa, possível invisibilidade que tentam nos colocar, ou que a gente está, sei lá. Assim, a gente tem que demarcar um espaço de que a gente tem as sedes, de que mesmo sendo, que é um debate que a gente sempre fez, tá? Eu estou falando algo que a gente sempre fala. Mesmo sendo um grupo de teatro de rua, a gente precisa de uma sede, porque a gente tem equipamento, a gente tem os espaços para encontro, para formações. Então, a gente precisa enunciar isso, falar. É daí que a gente está tentando puxar essa lógica de fazer um formulário, de ter cadastramento e uma lista muito rápida, que vai ter o nome do local, o nome do grupo, e a gente coloca algumas outras informações. Eu não vou detalhar isso que o Samir vai fazer, tá bem? Aí, eu vou ler só um fragmento aqui, até de algo que eu publiquei rapidamente hoje à tarde, que aqui está na minha mão, eu creio que é simples para a gente ter um entendimento rápido também. E também é importante que cada pessoa busque aí mais informação da PL, né? Tem muita informação girando aí. Então, vamos lá. Vou ler aqui. Lei de Emergência Cultural, proposta, unificará os projetos de lei 1075, 1251 e 1365. No conjunto, os projetos prevêem um conjunto de medidas de apoio emergencial ao setor cultural, através do apoio aos espaços culturais, do desbloqueio dos recursos do Nacional de Cultura, que aí eu repito falado que tem recurso suficiente para cobrir o Brasil, os espaços que são sedes, cerca de 800 milhões de reais, isso já foi dito, até pelos parlamentares, e aí continuando. De editais emergenciais e políticas de transferência de renda em articulação com estados e municípios. As propostas tratam ainda de temas como isenção de tarifas, tributos e desoneração fiscal de tributos aos produtores, artistas e espaços culturais. O projeto, que tramita em regime de urgência, passará agora pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição, Justiça e Cidadania, além da votação do plenário. Bem, então, assim, essa é a hora da pressão, e aí abro para quem quiser contribuir.
sobre essa questão, que é o momento que a gente precisa se organizar enquanto Rede Brasileira de Teatro de Rua, enquanto grupos de teatro de rua do Brasil, e fazer uma lista imensa de grupos, espaços e publicidades, né? Acho que eu vou falar mais ou menos o que o Caio. Agora um gato entrou na frente. Eu vou falar mais ou menos em cima do Caio. Eu acho que, como sempre, os teatros que já estão estruturados com seus CNPJs sempre vão sair na frente, né? Primeira luta para conseguir essa PL, mas se for conquistado, os espaços com CNPJ vão ser privilegiados. Eu acho que a nossa luta é essa. Como é que a gente vai fazer com os grupos que não têm CNPJ, né? Que deve ser a grande maioria, né, que a gente está passando. Eu não tenho, o meu espaço está no CPF de um dos integrantes, não está no CNPJ da minha empresa, né? Porque tem fiscalização, a gente sabe, né? Algumas coisas assim não dá, não tem como a gente ter CNPJ. Então, esse vai ser uma batalha nossa também, acho que fazer um texto também para que esses espaços também seja visto como espaço, como sede, que tenha a mesma importância, que tenha o mesmo respaldo dos que têm CNPJ. Como é que a gente vai fazer isso? Essa é uma luta que a gente vai ter que travar junto aí. Olá. Uma confusão que muitos aqui estavam fazendo, aqui na região, pelo menos, era estar mantendo um discurso, e eu não sei, eu me perdi um pouco, até onde não existe mais o auxílio emergencial do critério nacional, né? O que a Vanessa descreveu como as ações foi algo que se perdeu no meio da negociação, foi isso, Vanessa? Isso que eu não entendi. E também isso que a Selma falou, né? Esses espaços de ocupação, espaços que não têm a documentação organizada como CNPJ, se vão poder apresentar um histórico de atuação enquanto espaços, né, enquanto sedes, ou se vai ser restrito para aqueles que estão regularizados. Eu sou daqui do Acre, sou o Lenine Alencar, né? Tô nesse movimento de teatro de rua do Brasil, da Rede Brasileira de Teatro de Rua, desde 2007, e o que eu estava querendo colocar é o seguinte, que, inclusive, né, essa semana aí, até a Selma me mandou uma pergunta, né, sobre para que era um grupo que estava sendo criado em São Paulo, que inclusive está fazendo uma articulação nacional em torno dessa questão da Lei 10.95. Como é que é? 10.75 e a outra fugiu. E aí, a grande preocupação é a seguinte, que me vem, é porque está havendo essa articulação nacional. A gente, na RBTR, sempre enfrentou alguns probleminhas com relação a outras articulações, certo? E como é que a gente vai lidar também junto com essas outras articulações, né? No sentido mesmo que todo mundo lembra, né? O que foi questão relacionada fora do eixo, que sempre que a gente tinha nossas pautas e nós temos nossas posições em relação à Lei Rouanet, a questão da política cultural, seja de governos passados ou desse governo atual, sabe? A gente tem sempre marcado uma posição e que não vai muito na linha dessas pessoas, né? Ou desses grupos. E aí essa questão que eu boto na fogueira. Como é que a gente vai se posicionar diante dessas situações? Porque essa articulação de São Paulo, ela também está sendo reportada às regiões para se organizar regionalmente e também deve estar enfrentando os mesmos problemas desse levantado aí pela Selma, sobre a questão de quem não tem CNPJ, porque eu sei que muitos espaços, aqui mesmo, entendeu, no Acre, tem espaços que as pessoas estão protagonizando muitas ações na área da cultura, seja na comunidade, e que não possuem a questão do CNPJ, ou estão com CNPJ irregular há muito tempo. Então, eu boto isso aí, sabe, na fogueira. Boa tarde a todas e todos. Olha, eu acho que
Em relação ao espaço, tem uma coisa importante, vai ser realmente uma briga de foice, me parece, mas é importante a gente marcar a posição dentro dessa disputa e, evidentemente, acho que a gente sai em desvantagem, sim, porque, nesse momento, a prioridade, muito provavelmente, vai ser, sobretudo, aos espaços como teatros já estruturados e tudo. Agora, por exemplo, é fundamental que a gente... mesmo quem não tem CNPJ, ou seja, um espaço de ocupação, vincule as ações do grupo, né? Por exemplo, o pessoal de Santos, que tem a atuação dentro da casa que me fugiu o nome agora, ou a gente, o Ruante, que não é só para guardar material ou só para ensaiar, mas que eu acho que é fundamental a gente destacar quais são as ações públicas que esses grupos fazem, seja oficinas, sejam outras ações, reuniões, enfim, que organizam, inclusive, a própria comunidade. Eu acho que chamar a atenção para isso. De qualquer forma, a gente tem que entender que nós somos muito importantes nessa articulação, só que a gente tem que tomar um baita cuidado, como o Lenine já alertou aí, que, por sermos nacional, a gente pode dar uma força e sermos preteridos na hora das escolhas. Isso a gente já viu no Congresso de Teatro em 2011, que quem deu a cara do encontro foi a Rede Brasileira de Teatro de Rua, e a gente acabou servindo a outros interesses. O Fora do Eixo, que o Lenine linkou, porque, inclusive, estão mais articulados junto ao poder, de alguma maneira, né? Aí a gente tem que entender que, num momento como esse, a gente está, inclusive, travando uma disputa com os produtores médios e pequenos, porque os grandes não entram tanto, vão direto, né? Mas os médios e pequenos produtores, que sempre foi uma disputa. Eu acho que é fundamental, ainda que a gente perca a disputa, mas pelo menos dar a relevância ou trazer à luz essa questão da importância das nossas ações, que elas não são só o espetáculo na praça, mas que a importância da sede e, dentro dessa sede, quais são as suas ações públicas, se ela ministra oficina, se ela realiza encontros, que tipo de trabalhos, né? E a importância, evidentemente, caracterizar a importância disso para um grupo, mesmo ele sendo de rua, ter o seu espaço, né, como estruturante, para o seu trabalho. É isso, é como a gente se agrega a essa luta e, ao mesmo tempo, mantém, né, essa visão crítica de quais as especificidades do teatro de rua. Eu acho que, na medida em que o Célio Turino, pelo que eu entendi, está bem próximo à Jandira e à proposição de uma dessas leis, eu acredito que se contempla o ponto de cultura, conceitualmente, não tem por que não contemplar teatro de rua, né? Afinal de contas, o ponto de cultura também contempla grupos de cultura popular, né? E também acho, como o Romualdo, que a gente poderia ser essa representação, né, de apoio à lei, mas de pautar as especificidades que o teatro de rua demanda, né, para essa lei. É isso. A gente está inaugurando um espaço novo, né? Eu estive aqui na outra transmissão e ontem também compartilhei aqui com o pessoal da rede, da nossa rede aqui da Amazônia, da Floresta, aqui também com uma live com o Fabiano, e dizer para vocês que eu fui uma das pessoas primeiro a ser contactada em relação a essa questão desse projeto de lei que está na Câmara, que passou lá o requerimento de urgência e que hoje foi definida a relatoria e que possivelmente terça-feira vai ser aprovado. O que a gente espera é que, além dos teatros independentes, as sedes também dos grupos sejam contempladas, né? E aí, eu acho que é uma matéria, depois de regulamentação, para a gente comprar uma segunda briga e ir para o enfrentamento. Eu acho que a primeira é aprovar lá na Câmara dos Deputados, que é algo muito difícil, e com a habilidade do Célio e de tanta gente aí, essa coisa foi para a pauta. Eu não sei qual foi essa articulação, mas eu sei que é muito difícil você conseguir pautar isso na Câmara Federal ou no Congresso ou no Senado, uma matéria dessa. Mas eu acredito que eles conseguiram isso e eu acho que vai ser votado também na terça-feira em função da urgência também.
na verdade, todos os espaços nossos, tanto o nosso aqui, o Tapiri, como a sede do Ruante, aqui tem a Taberna das Artes, e tem outros espaços aqui em Porto Velho. Eu acho que o Adailto falou uma coisa com propriedade. A gente tem que vincular esses espaços aos nossos CNPJ, só isso. E tem uma outra questão, que até o Lenine abordou, que é com relação àqueles grupos, os pontos de cultura, grupo de dança, grupo de hip-hop, que estão com CNPJ com problema. Logicamente que essas pessoas não vão receber, gente. É recurso público. E quem tem pendência com o CNPJ não recebe. Isso aí é uma coisa natural, vai ter que ter essas certidões, essas coisas todas. Agora, assim, até para tranquilizar alguns companheiros e até a mim mesmo, é uma ajuda de R$10.000. Isso não vai mudar o mundo, não. O que está sendo aprovado aí para ajudar empresas é bilhões. Então, mesmo que ajude um teatro independente lá de São Paulo, ligado à PTR, que seja um teatro ligado ao Rio de Janeiro, R$10.000. Isso não vai mudar. O quantitativo desses espaços não chega a 13 mil no Brasil. Se você botar aí, vai dar um valor de quê? De 100 e poucos milhões, né? Hoje tem 800 milhões no Fundo Nacional de Cultura, e que a gente não vê esse dinheiro, né? Eu sempre tenho a máxima comigo o seguinte: é melhor esse dinheiro na mão dos fazedores de cultura do que ou ele preso lá no Fundo Nacional de Cultura ou na mão de políticos que ficam aí pegando dinheiro do Fundo Nacional de Cultura e fazendo barganha, fazendo campanhas políticas, entendeu? Então, o meu pensamento, nesse sentido, é isso. Mas também isso reacendeu, tanto aqui na Amazônia, e eu conversei com o Lenine, conversei com o Madison lá em Manaus, conversei com o Paulo Alfaia, Paulinho lá em Belém, e pessoal de Roraima, conversei com todo mundo da Amazônia, pessoal do Nordeste, do Centro-Oeste. Eu acho que é uma urgência, gente. Vocês não têm noção de quem tem um espaço para manter esse espaço e as contas chegando. Tem gente que tem pessoas que têm carteira assinada nesses espaços, que são colegas nossos, grupos de teatro que parou a atividade, não tem nenhuma atividade lucrativa para poder pagar essas contas, tá entendendo? E lugares que não tem um edital, não tem nada, não existe mais nada. A exemplo nosso aqui em Rondônia, essa dificuldade que a gente tem aqui. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de tranquilidade nesse sentido, até porque esses 10 mil, aprovando essa lei, regulamentando, que é também um caminho longo até chegar essa grana, isso não vai alterar tanto esse mundo, esse universo da arte, mas vai dar um alento para essas companhias, para esses grupos, ok? Então, eu queria colocar essa minha interpretação de tudo isso que vem acontecendo, e a gente está atento. Hoje conversei lá com o Ronaldo, de Alta Floresta do Mato Grosso, justamente colocando isso, porque a gente não sabe onde isso vai parar. Essa pandemia pode durar 2 anos ou mais, e nós só vamos começar depois disso. Não sabemos 4 minutos, Chicão. Tá ok, gente? Então, assim, a gente centrar fogo, passar isso na Câmara e depois discutir a regulamentação. Como vai? Salve, salve, gente. Sou Marcelo Palmares, do Grupo Pombas Urbanas de São Paulo. Muito feliz de poder falar com todos vocês. A minha indagação fica com relação aos grupos que têm sedes públicas, né? Porque eu lembro, eu não me recordo qual o nome do grupo, que colocou que estava ocupando uma praça. E o espaço era o espaço público, era a praça, né? Como que esses grupos podem estar contemplados dentro desse recurso dos R$10.000, né? Essa é a minha indagação. Muito obrigado. Na verdade, vou comentar, no caso, o que o Caio falou no início, né? Caio, salvo o que eu tive acesso de informação, não caiu essa questão do apoio para os artistas. Houve um debate inicial de que uma defesa em uma das que os artistas recebessem R$1.200. Houve esse debate. E aí, vários questionamentos entre os próprios artistas de por que nós estamos recebendo a maioria do povo brasileiro. Então, havia esse debate. Aí entrou tem esse valor de eu acho que é 1.089, eu não tenho certeza, mas em torno de R$1.000. Então, até onde eu sei, não caiu ainda. O que
o que vai entrar agora para a gente compreender é isso que o Chicão falou, vai ter as juntas PLs e vai ser votado. Né? Essa é a questão. Teria que pesquisar mais, mas até onde eu sei ainda está de cima. E aí eu queria fazer um comentário, aí é um comentário não como mediadora, mas de quem também está observando tudo isso, tá? Eu creio que a gente também está tendo uma possibilidade muito potente, pegando essa fala do Chicão, que é com relação à mobilização que a gente está conseguindo e o entendimento dessa visibilidade que os artistas estão conseguindo. Então, precisaria, eu acho que a gente precisa dar atenção a isso, entendendo que a gente consegue ter visibilidade e se organizar para isso. Então, essas questões que estão tratando, que eu concordo com o que o Chicão falou sobre a urgência do dinheiro, a urgência, enquanto o Lenin brinda ali com a cerveja, a urgência do dinheiro, a urgência do apoio para os espaços, o imediato precisa ser resolvido. Por um outro lado, eu creio que a gente precisa também angariar algo importante, que é o reconhecer a importância simbólica e concreta nossa também, enquanto artista de rua. Então, assim, aprender que a gente tem que dar visibilidade aos nossos trabalhos que estão parados, mas da nossa existência. Então, eu creio que agora, no momento que a gente vai entrar em luta mesmo, em todos os momentos a gente sabe que é assim, a gente vai entrar numa luta sobre as narrativas, dos discursos, a gente vai entrar nessas lutas. Agora, eu faria um comentário sobre o que o Lenin falou, que eu creio que resultado também do diálogo que a gente teve antes, é que é o momento da gente se encontrar como RBTR e se mostrar como RBTR. É um momento, é uma possibilidade que a gente... Então, se a gente já temos essa experiência, aqui tem pessoas com muita experiência de trato com todos esses movimentos, a gente sabe que é um momento que a gente tem que, eu não posso dizer que se blindar, porque a ideia não é essa, a gente tem que, nesse momento, realmente se juntar as pessoas, não é criar blindagens, mas a gente precisa compreender essas movimentações, compreender essa questão da lei, saber na semana que vem que já vai voltar, que eles dizem que é terça, e a gente tem que dar visibilidade a isso. Então, essa é a minha fala com relação às nossas observações, e é o que a gente também aqui, quando propôs esse encontro, meio que pautou nesse sentido, né? Saber que a gente está tentando juntar as pessoas aqui e dar visibilidade ao trabalho do teatro de rua. Bem, queria saber se tem mais alguém inscrito para a gente, para essa temática, porque aí a gente vai avançar para falar do... Eu sou Oswaldinho, aqui da Companhia Estável de Teatro de São Paulo. Obrigado a vocês aí pela organização, a Vanessa por ter feito todo esse relato do trâmite aí dos processos que estão em andamento. E, enfim, durante toda essa conversa, me vem muito à minha cabeça tudo que nós estamos vivendo, inclusive com a fala da tal da secretária da Cultura ontem. Então, acho que isso a gente tem que pensar, porque, infelizmente, é terra arrasada. Esses projetos, os deputados, eles vão começar a pautar, mas isso aí também vai ter que ser sancionado pelo presidente. Mas, de qualquer forma, eu acho que a gente deve estar muito unificado para ir com tudo, entrar nessa luta. Acho que todos os questionamentos que vocês trouxeram agora são questionamentos que devem ser colocados num papel para que a gente consiga apresentar a nossa proposição enquanto RBTR, inclusive até como uma emenda ao projeto, para que eles saibam da nossa existência, é óbvio que eles sabem, mas para que eles vejam que nós somos um número muito significativo, espalhados por todo o Brasil, e que nós pautamos também dessa forma. Então, acho que todos esses questionamentos deveriam entrar como um documento para que isso fosse apresentado ao Célio Turino, à Jandira, e que isso fosse considerado. E aí, para além dessa questão institucional, e eu também não tenho nenhuma proposta agora no momento, fico pensando muito, assim, como a gente, enquanto RBTR, a gente pode também pensar em ações solidárias de apoio aos grupos, porque a gente... a instituição que o Estado vai ou não levar adiante, mas eu acho que também que entre nós a gente precisava também pensar muito seriamente como a gente pode se ajudar.
Bom, gente, então, assim, reiterando e juntando um pouco as falas de todas as companheiras e companheiros aqui, com relação à PL 1075, né, eu entendi, então, que ela vai abarcar a PL 1089 e, em consequência, a 1251 e a 1365, né. Uma coisa que eu estava buscando referente a auxílio aos artistas, não somente aos espaços, né? Porque como a Vanessa coloca, parece que ainda abrange, né, esse auxílio emergencial aí aos artistas. Mas na escrita dela, ela está abrangendo só os espaços mesmo. Então é algo que eu acho que a gente vai realmente precisar dar um foco maior, né, que é esse auxílio aos artistas, porque realmente a gente que é da rua, a gente muitas vezes não tem um espaço, o espaço é a rua, né, como foi colocado aí no chat. Então a gente precisa que esse auxílio emergencial seja voltado para os artistas muito mais do que para os espaços, até porque, como o Chicão coloca, é um valor muito baixo, R$10.000, né, para os espaços se manterem. Enfim, aí vi aí a fala do companheiro Oswaldinho, né, propondo que a gente se coloque enquanto rede e que a gente possa fazer, de repente, uma carta aberta, né, ou mesmo o GT de comunicação, divulgação, a gente fazer um vídeo, estabelece um texto e a gente encaminha para algumas pessoas, alguns articuladores e articuladoras, para a gente poder colocar a cara da rede brasileira, né, através de um vídeo, que também é algo que alguns movimentos também já estão fazendo, então quanto mais melhor. Infelizmente tivemos aquela entrevista ontem dessa secretária aí, e na entrevista, né, que ela enlouquece, da Chilique e tudo mais, muito mal representados estamos, infelizmente, de momento péssimo, né? Ela fala sobre os circos, né? Que ela tem um carinho pelos circos, a itinerância, enfim. Então, que esse mesmo carinho venha para os artistas, né, de rua em geral também, né? Enfim, então é essa fala aí que eu tenho agora para dar. Abraço aí, virtual para todos. E dizer que essa questão, né, que como o Marcelo falou do Palmares, ali do Pombas Urbanas, o grupo que tem a sede, que a gente falou, é o nosso aqui, Corpos e Sombras de São Leopoldo, né? A nossa sede é na praça, né? E aí, como é que fica essa questão? Então, eu acredito que tem que se fazer algo que mostre realmente a especificidade do teatro de rua, né? E como o Chicão falou, esse dinheiro é mínimo e não contempla nem as instituições estabelecidas, né? Imagina passar para a gente. Então, eu penso que é muito mais importante, quer dizer, a gente apoiar isso sim, mas é muito mais importante a gente criar, de uma certa forma, algo que também vá de encontro a nós, ao que a gente faz, né? A nossa especificidade, que é a rua, sabe? E é isso, é mais para legitimar as falas aí, concordo plenamente com o que foi falado até agora, né? E da gente pensar mais nisso, né? Sabe, na gente, nesse sentido, né, de buscar de brigar por isso, né, da gente como artista, porque, inclusive, esse auxílio que eles deram aí, que eles liberaram para o artista, você não tem como entrar, tá bloqueado lá, você entra na caixa, preenche as coisas, não manda um código, eu tô mais de uma semana tentando entrar aí, não consigo, sabe? Então, eu creio que é bem complicado essas coisas com o poder público, né? Então, eu penso que essa fala do Chicão, do Oswaldinho e dessa menina que falou agora, que não tem o nome dela, desculpa, a última, Raquel. Né? Da Raquel, isso. Né? Eu acho que é bem isso, sabe? A gente trabalhar pensando que a gente é de rua, né? Trabalhar no sentido de reivindicações, né? Você é do Rio, Cláudia?
Eu morei muitos anos no Rio, mas agora a gente está alocado aqui em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Ah, tá. Né? Bom, gente, eu queria trazer algumas coisas rapidamente, lembrando que a gente conversou principalmente no encontro da Bahia, que foi o nosso último encontro presencial, que foi um encontro que retomou os encontros da RBTR que ficaram um bom tempo sem acontecer, sendo que até o último que tinha acontecido antes desse foi extremamente esvaziado. E lembrando o quanto nós nos desarticulamos, o quanto nós nos afastamos, e o quanto nós, nos últimos tempos, víamos com a política da negação. A gente negava tudo, nós éramos contra tudo, nós não aceitávamos nada e nós não dialogávamos. Sempre diante do argumento de que a rede não é contra isso, é contra aquilo, mas nós também não fazemos nada para tentar ou lutar ou participar ou estar tentando, criar coisas novas. Nós estávamos só na política do contra. E eu vejo que esse momento, talvez se a gente tivesse mais articulado, nós estivéssemos lá no meio dessa criação dessa PL, levando as considerações da rua, mas não, a gente pegou o negócio andando já. Eu acho que também é pensar num todo, né? A gente acaba às vezes pensando muito nas nossas particularidades, esquecendo um movimento nacional. Às vezes uma coisa que eu não consigo me enquadrar aqui vai ajudar 10, 12 grupos. Que é assim, porque somos um movimento nacional. E aí lutar para que isso chegue em algum momento em todos. Mas sabemos que 100% também é utopia. A gente nunca vai conseguir atingir todos 100%. E aí tem uma outra coisa que falaram aqui que é interessante, que é essa questão de a gente se ajudar, né? Como a gente... Daqui a pouco eu tenho um espaço mais estruturado, como eu ajudo o meu colega que não tem a estruturar o espaço dele para que ele possa ter acesso a esse tipo de ajuda que está vindo. Então, a minha fala é muito para a gente ter um cuidado com essa coisa de começar a negar muito e querer que tudo se enquadre muito exatamente 100% o que a gente quer, e aí a gente acaba nem apoiando, só ficando contra. E acho que o momento agora, principalmente pela especificidade do governo que nós estamos passando, não é uma luta contra um governo de direita, luta contra um governo que é de esquerda, mas que não abarca tudo, não, é um governo, é uma coisa totalmente ímpar, assim, é uma coisa fascista, é uma coisa totalmente diferenciada. Então agora acho que é o momento de nós darmos as mãos mesmo e tentarmos ser o mais próximos de, buscar o que possa abarcar ao máximo de pessoas, e depois a gente vai nas especificidades. E lembrando também o momento que a gente vive, né? A pandemia, a coisa. Eu entendo mesmo, e até concordo com essa questão da sede pública, que é uma praça. Daqui a pouco uma praça, você não paga o aluguel, você não paga a luz, sabe? Talvez não seja a hora de a gente brigar pela sede pública, que esses 10 mil é para aquele grupo que realmente daqui a pouco vai ter que... Aqui em Sorocaba teve grupo que teve que entregar a casa que usava, porque estava sem condições de manter ela. Então daqui a pouco a gente tem que ver o que, nesse momento, é um momento totalmente diferenciado pela questão da saúde pública, que a gente pode estar fortalecendo para ajudar pelo menos uma maioria, ou pelo menos alguns de nós, e aí a gente, no momento que estivermos lá dentro, mais fortes, a gente vai lutando e cavando mais espaços. Josena Lucas, né, aqui de Londrina, do Movimento de Artes de Rua de Londrina, aqui. Eu sou das ciências sociais, né, a gente tem acompanhado, por questão do ofício aí, trabalho na educação também, na verdade, o teatro, eu estou numa área ali, né, mais nos bastidores, vamos dizer assim, por conta sou servidor público, né, trabalho na educação, e aí faço teatro no horário que não estou na escola. Nós estamos afastados agora. Eu queria contribuir, estou acompanhando a discussão, sinto que a articulação é por aí, né, fortalecer. Agora eu queria fazer uma fala na linha da sociologia, né, eu estou no teatro, minha paixão, minha vida é a arte. Agora vários colegas aqui estão nessa linha, só para frisar de repente para quem, eu sei que a maioria não acompanha a política de perto, e dizer que no final da fala do Samir e de outros colegas aqui, frisar realmente essa questão. Essa articulação que são feitas nos parlamentos, seja nos parlamentos na cidade, nos estados ou na federação, a gente tem que levar em conta que realmente é uma desproporção, né?
esse centrão, os bolsonaristas ligados lá aos milicianos, evangélicos, esse pessoal é maioria. Então, assim, o que a gente vai conseguir agora vai ser algo efêmero para remediar alguma coisinha mesmo, mas essa luta ela tem que continuar, inclusive no pós-pandemia, porque a situação ela vai se agravar mais ainda na questão da própria saúde, na questão da própria economia. A gente ainda não está no ápice da pandemia aqui, e a gente sabe que, além do governo não estar se preocupando com a questão da saúde, né, com a questão do enfrentamento à pandemia, ele também está numa desarticulação política. Então é por isso que realmente a gente precisa estar fortalecido politicamente no sentido de fazer a pressão e ter ciência que sociólogos como Gessé de Souza e outros que fazem a análise macro da sociedade brasileira e da questão mundial já estão dizendo o capital financeiro, os banqueiros são os responsáveis pelo golpe na democracia do Brasil, e eles que estão dando das cartas. Então, nós não temos que ficar pensando o que é possível nesse momento. Dinheiro não falta. Só queria frisar que o dinheiro não falta. Falta vontade política, e a gente precisa pressionar com a arte, como a gente sabe fazer, né? Vocês, muito mais que eu, que estão, assim, que sobrevivem da arte, né? Eu adoro, faço, só que atualmente não estou sobrevivendo da arte, né? Mas eu creio que a forma de pressão que a gente vai ter que a RBTR vai ter que fazer, que o MAR tem feito aqui, né? Inclusive o MAR, como foi dito aqui, o movimento de artistas de rua de Londrina, ele conseguiu se estruturar num espaço, a ocupação está legalizada, virou um espaço, uma vila cultural patrocinada pelo município. Nesse momento a gente está recebendo os recursos aqui, né? No Paraná, o governo acaba de lançar também um pacote de medidas para o setor cultural, que inclui, além de ajuda financeira, também alguns cursos online na área da cultura. Então eu achei isso bem interessante, tem que estar pressionando, e a gente tem que estar bem unido, né? E essa questão dos CNPJs, das organizações, é uma linha do governo, porque o próprio Guedes, o próprio governo diz, eles estão preocupados para que os CNPJs não vão para a UTI, mas os CPFs podem ir, né? Eles não estão muito preocupados com o CPF, que se morrer pelo sádico do presidente, ele já tinha a intenção de matar uns 30 mil, né? Então, a gente tem que... Sim, a gente tem que tomar cuidado com isso e nos fortalecer, sim, e ter em mente isso, né, que vai ser apenas a pressão organizada que a gente fizer nacionalmente e localmente nos estados e nos municípios que vai render esse fôlego para a classe artística, né? E eu penso também, como outros colegas aí, que uma coisa não invalida a outra. Então eu penso que tanto a ajuda para os espaços é necessário e preciso, como também, mais necessário ainda, é a sobrevivência das pessoas, que as pessoas precisam comer, né? Depois, os espaços vão se estruturar. Agora, nesse momento, o artista em si ele tem que comer. Então, a gente tem que fazer a pressão para que essa ajuda chegue na mão do artista e das pessoas. Boa noite a todas e todos, em primeiro lugar, um grande abraço. Eu quero, sobre esse assunto da Lei de Emergência Cultural, eu quero registrar a importância de a gente continuar acompanhando esse processo até o final, entendeu? E registrar também que já tivemos pelo menos 2 vitórias. A primeira, que é a votação da urgência do projeto, já é uma vitória, que isso quer dizer que adiantou o lado. A outra vitória é a escolha da Jandira Fegali para a relatora do projeto, não só, né, já a definição de uma relatora, mas uma relatora que é do campo cultural, próxima do campo, é baterista, é um artista também, e tem realmente proposições no campo da cultura. E isso ajuda para que a gente faça dê uma unidade
nenhum projeto de lei final que contemple o que tem de melhor em todos os projetos de lei que estão tramitando nesse momento lá, que acho que são 4, não é isso? E está sendo mais forte esse 1089. Mas que, no própria conversa da Jandira Fegali, na conferência sobre a lei de emergência cultural, a conferência virtual, ela colocou da importância da unidade do que tivesse de melhor. Eu acho que é isso que a gente deve cobrar para ela. Acho também que, além dessas 2 vitórias que eu coloquei aí, tem uma vitória maior, que foi a mobilização e a unidade dos trabalhadores e trabalhadoras do campo da cultura em torno da lei, entendeu? Deu essa unidade, né, em todo momento. Tem gente de tudo que é área. Lá nessa reunião tinha parlamentares, secretários de cultura municipais, estaduais, organizações de vários setores, pontos de cultura, artistas, independentes, né? Então, pessoas de espaço, produtores, técnicos. Então, deu essa unidade. Isso é uma vitória maior de todas para mim, entendeu? Nesse momento do jeito que está o país, do jeito que está. Então, conseguir uma unidade no campo da cultura, em torno de alguma coisa, já é grande. É uma vitória de todos nós. E a Rede Brasileira de Teatro de Rua participando desse processo. Agora, eu acho que nós temos aqui que continuar... 2 minutos. Vou concluir. Vou continuar acompanhando o processo, propor a inclusão dos espaços dos grupos de teatro de rua através de apresentação de um cadastro feito pela Rede Brasileira de Teatro de Rua, que vincule o espaço aos grupos, aos CNPJ e aos MEIs, entendeu? E a gente junto colocar também um portfólio, né, para comprovar o grupo faz o quê? Ele mostra o portfólio das atividades que ele realiza naquele espaço, seja ele no espaço público na rua, seja ele no espaço fechado que o grupo tem, suas sedes, e que usa para espetáculos, para oficinas e tal, entendeu? Para abrigar pessoas, até como hospedaria. Então, eu acho que, juntando esse cadastro com esses portfólios dos grupos e do espaço, essa vinculação, apresentar para a relatora, Jandira Fegali, para que ela saiba desse universo, para quando ela sentar a bunda dela na cadeira para escrever o projeto de lei, ela leve em conta as especificidades que nós estamos colocando ali, entendeu? E acho mais que devemos acompanhar e apresentar, além dessas proposições que eu fiz aqui, apresentar também outras especificidades dos grupos de teatro de rua, para a gente passar esse universo para quem está elaborando lá, entendeu? Isso não entra na lei, mas entra na regulamentação. Então, quem vão fazer a regulamentação são eles próprios. Então, se a gente já coloca o universo da gente, as nossas necessidades, porque eles muitas vezes não conhecem, porque não acompanham, não sabem nem que a gente existe, entendeu? Então, nesse momento, acho que a gente tem que munir, entendeu? Esses parlamentares, para eles poderem levar em conta a nossa especificidade, enquanto artistas, grupos, espaços que trabalham com arte livre, com arte de rua. Fico por aqui, grande abraço a todos e todas. Só queria acrescentar sobre essa coisa das pautas em relação a nossas especificidades, que quando a gente vai pautar isso nessa lei, a gente também está fortalecendo um monte de artistas que eles não fazem parte de nenhum grupo, que eles não estão nessa rede. Eu penso muito nesses artistas de rua que todos os dias, e eu já fui um deles, hoje não mais, por diversos motivos que meus caminhos me levaram para outros caminhos, mas que estavam nos semáforos, que estavam nas praças, que estavam abrindo rodas, como, por exemplo, o Diabolim, que é um artista de rua que sustenta 5 filhos aqui em Pernambuco, abrindo roda na Feira de Boa Viagem. Eu fico imaginando como é que ele está sustentando a família dele num momento como esse, porque provavelmente ele não tem acesso a todas essas possibilidades que a gente, quanto grupo organizado, temos. Então, eu não sei de que forma, e eu acho que até pautando nossas especificidades, a gente já está contemplando isso. É importante isso estar presente, que tem muitos trabalhadores da cultura, da arte, que também são informais, né? Que até Júnior Santos costuma chamar de camelôs, né? Que são aqueles caras que vendem o seu trabalho cotidianamente e vivem disso nas ruas rodando chapéu. Como é que isso pode estar sendo contemplado? E quando a gente confirma, eu acho que a rede ela tem uma importância para além só dos grupos. Quando a gente pauta isso, a gente
está pautando essa galera, a gente está também um pouco gritando junto com elas essas pautas, fortalecendo elas, mesmo que elas nem saibam que a gente existe e que a gente está fazendo isso nesse momento. Então, para além só da gente, é muito maior. Então, essa contribuição, não sei como isso pode estar presente nessa lei, como isso poderia estar sendo colocado. Minha fala vem de acordo também com o que a Raquel se posicionou. Temos vários artistas que são informais e que não têm CNPJ, né? E esses artistas não têm sede. Como é que a gente inclui também esses artistas? E também pensando nessa fala do Samir, né, que ele falou de o momento que nós precisamos nos unir e, de certa forma, distribuir, se um coletivo ele está se ele tem condições, como é que ele auxilia outro coletivo, mas eu estou reforçando que é importante a gente fazer pressão pública justamente para eles liberarem esses auxílios maiores, porque se a gente não tiver esse auxílio, até essa ajuda entre nós vai quebrar. Essa ajuda essa equalização que nós vamos fazer entre nós, ele vai quebrar, que é uma questão econômica. Então, só contribuindo, né, com a fala do Samir, e é isso. A minha fala vem de acordo com o da Raquel. Eu queria falar algumas coisas que quando o Cuca falou, tem muito a ver com o que eu estava querendo falar. Que eu acho que, primeiro, esse projeto ele envolve interesses de alguns espaços, de pessoas que têm um trabalho, que é importante, que não são da rua, e que têm influência, que têm parentes importantes, que não são como eu, que vim do interior. Então, eu acho que a gente precisa reforçar a importância do teatro de rua, a importância da nossa atividade. E aí, entrando um pouco no que o Cuca estava falando, eu acho que a gente precisa, os grupos, os artistas, os que têm espaço também, falar do seu espaço, de como ele funciona, de como reverbera na população o teatro de rua. Porque, na realidade, a gente vai se confrontar com deputados e tal, que estão cagando para o teatro de rua. Muito pelo contrário, os caras se preocupam em não fortalecer o teatro de rua, porque o teatro de rua é perigoso. E todo mundo sabe que é perigoso. E eles sabem que é perigoso. E eles sabem que nós sabemos exatamente o que nós estamos fazendo, e eles sabem que não é muito interessante para eles fortalecer o teatro de rua. Só que, se a gente montar uma estrutura imediata, isso é a minha opinião e minha proposta, explicando o que é qual a importância e a repercussão que o espaço de Chicão tem lá, qual a importância que o espaço do Pentecoste tem aqui, qual a importância que o Piolim tem aqui, qual a importância... E a gente começar a relacionar isso, a gente vai deixar as pessoas, os deputados e os caras que vão votar nisso, pressionados por saberem a importância do teatro de rua e a importância das atividades dos artistas de rua. Porque do ponto de vista político, os caras vão tentar nos isolar, os caras vão preferir liberar dinheiro para o espaço de fulano de tal ali, que trabalha com Shakespeare, com não sei o quê, com tal, com não sei o quê, não sei o que lá. E a gente vai ficar sem esse espaço porque não interessa para eles a gente fazer isso. A gente precisa fazer na minha opinião, a gente precisa fazer uma comprovação, e a gente tem material para isso, do que nós fizemos, do que nós sempre fizemos e da importância do que nós fizemos na sociedade, e na sociedade como um todo. Para mim, isso é a coisa mais importante. Por quê? Porque, como é briga de cachorro grande, para eles nós não somos nem cachorros, nós somos menores que isso. E a gente não é, porque a gente sabe não é que o resultado das nossas atividades não são. Mas não é que os caras não reconheçam isso, é que não interessa para eles reconhecerem isso. Não interessa para os deputados nem para o Estado reconhecer a importância do teatro de rua.
porque isso é uma briga que nós é que estamos brigando para que isso seja importante. Nós que estamos lutando para dizer, ó, nós somos foda. E outra coisa, na hora que essa merda der merda, somos nós que vamos estar lá, velho. Somos nós que vamos estar com a galera. Somos nós que vamos ser reconhecidos e respeitados pelas pessoas. Somos nós que vamos dizer, porra, os meninos aí que vieram do teatro aqui, que vieram para cá, os caras aí. É uma coisa assim que os caras falam, certo? E a gente precisa achar um jeito de explicar, de uma estrutura, que eu concordo com o Cuca, de mostrar para os caras que a gente não está pedindo, a gente está mostrando que é importante. A gente está mostrando que nós somos uma coisa extremamente importante nesse momento. Aliás, nós somos a coisa mais importante desse momento. Me desculpem aí, eu me irrito às vezes, mas todo mundo me conhece, sabe que eu sou um pouquinho estourado, mas é isso. A minha preocupação agora é esse controle que está sendo vinculado com tudo, né? Mas principalmente o controle da rua, que eu acho que é o que eles querem realmente instalar de vez no Brasil, né? Que aqui na Europa já acontece, né? Só dá para fazer a apresentação com autorização e tudo e tal. Então, assim, se a gente agora usar os canais da RBTR para divulgar a carta, o vídeo e todas essas ações que a gente pode se mostrar agora, né? Eu acho que é essencial nesse momento. Se mostrar enquanto existência, enquanto artistas que continuamos na resistência, eu acho que assim é para amanhã, assim, né? Nesse sentido, a gente fazer o mais rápido possível. Essa carta que a gente pode escrever junto, coletivamente, fazer no Google Drive um documento conjunto que a gente pode ir escrevendo junto. Dá para escutar? Estão escutando? Sim. E aí a gente encaminhar isso o mais rápido possível, assim, juntando essa questão do MEI também, que foi bastante atacada esses últimos tempos. Essa questão também do auxílio, eu acho que vai se limitar aos 600, porque geralmente é o que está acontecendo com a maioria das outras profissões, né? Eu tenho essas minhas dúvidas se vai passar disso, dos 600, né? Não é o ideal, claro, é evidente, para um artista, né, esse valor, mas eles vão alegar bastante essa ideia de que para a maioria dos trabalhadores é somente 600. Eu acho que a Jandira já falou sobre isso, né? Então, é pensar nessas questões, como é que a gente pode escrever essa carta conjunta no Google Drive com um documento partilhado e a gente começar a pensar nessa estrutura desse vídeo para colocar tanto no GT quanto nas redes sociais da RBTR. Bem, tem as posições, né, de ações para encaminhamento, mesmo pegando a fala final aí da Patrícia, com a ideia de fazer um documento, com a ideia de fazer com um grupo de comunicação vídeo, esse entendimento que me parece que na maior parte das falas a gente teve, da unidade, de buscar, às vezes a palavra unidade, ela não contempla muito, às vezes, o nosso desejo de se juntar, de nesse momento entender qual é a urgência, a forma de organizar a fala. Entendendo a urgência que a gente tem dessa questão da PL, entendendo também que é um momento de visibilidade que a gente pode promover para a nossa especificidade do teatro de rua. Diante disso, tem essa proposição, tem uma proposição clara da carta, tem uma proposição clara também de fazer um vídeo. Eu quero fazer uma observação que, assim, a gente compreende bem o que são as cartas que a TR construiu, elas dão a nossa linha do tempo, né, do que estava acontecendo naquele momento com as públicas, de como estavam os nossos desejos, mas a gente sabe também que elas significavam um documento que foi escrito e que a gente multiplicava, tinha esse sentido. Atualmente, eu creio que muitos de vocês já viram que existem vários formatos que estão acontecendo de alguns movimentos, que é de fazer um documento rápido, uma carta ou uma escrita, ou, enfim, uma imagem rápida, e que esteja com algo que seja um significado simples, que as pessoas compreendam aquilo. E aí eu vou fazer uma parte, assim, porque, na verdade, eu acabei fazendo isso no nosso grupo do WhatsApp, que foi com relação a uma carta ontem, saúde, Mítia, que foi escrita ontem para contra a fala, né, da Regina Duarte. Então, assim,
foi uma ação de um movimento que existe, né, que é a ATAC, que compreende diversos artistas, tem pessoas que também estão lá presentes nessa ação, e que tem algo valioso que eu creio que a gente poderia realmente para a gente. Tem uma rapidez das ações e a mobilização. A gente, da RBPR, tem uma possibilidade de mobilização muito, porque a gente é um grupo grande que se conhece e que tem ações, e são pessoas que realmente são referências nos seus lugares, a gente já historicamente sabe disso. Agora, o que eu queria colocar é que a gente poderia pensar nesse documento, acho que ver quais são as pessoas que estão interessadas nisso, pode colocar aí, está interessado em montar esse material, eu creio que 5 pessoas é um número suficiente, fazer um documento rápido, e a gente também pensar no grupo da comunicação como montar esses materiais. Então, precisa ter uma disponibilidade, claro, uma capacidade também de técnica e de movimentar isso. Então, quem tiver disponível, se coloca, e a gente criar mesmo, assim, a proposição que eu queria fazer era da gente criar mesmo um processo de uma campanha mesmo, rápida, e fazer isso como o Chicão colocou e como outros colocaram também, a visibilidade a nós. Então, vamos pegar isso, entender que há uma urgência, aproveitar esse momento, entender que a gente pode se mobilizar, pegar essa situação da carta, né, pegar a situação dessa proposição do vídeo, criar uma frase, criar uma chamada que seja algo que a gente compreenda como impacto e lançar. Isso pode ser desde o perfil do Facebook, que a gente possa alterar, pode ser um card que a gente monte, que a gente receba o que tem que colar em cima da foto. Ideias não faltam, porque a gente tem exemplos, mas precisamos nos grupos. Então, aí a gente vai pedir que no grupo do chat, quem tiver em participar dessa escrita, dessa carta, coloque o nome, que a Amanda organiza aí, quais são as pessoas interessadas, e também nesse campo de ação relacionado ao audiovisual. Vamos encaminhar dessa forma, porque aí a gente também vê, eu creio que também pelas falas, pelas falas a maioria, né, pelo menos, tende a entender que é importante a gente concentrar nessa luta da PL, então a gente precisa pegar de hoje até terça e fortalecer essa campanha, e fortalecer, e aí o Cuca falou algo também muito interessante, que se a gente consegue, e aí ver se o Cuca ou alguma outra pessoa que está aqui presente consegue, esse acesso direto de enviar esse material a esse grupo que está escrevendo. Para esse grupo que está escrevendo, então, se a gente consegue, de uma forma rápida, juntar informações sobre o teatro de rua brasileiro, montar esse material e enviar para ela, que está lá, sendo alimentada de 1 milhão de documentos, vamos também mandar o nosso. Agora, isso, rapidez, né? Então, no geral, assim, das informações que foram colocadas, a gente também tem 2 pessoas anotando e fazendo uma compilada dessas questões que estão sendo sugeridas, que é o Adailton e também a... Então, mais à frente, a gente pode também juntar, como foi feito no último encontro, né, que aí assim que acabou, os meninos deram uma organizada nessas proposições que apareceram. Uma das questões também, a questão da PL, a gente está, enfim, concentrado nisso, porque é o que nesse momento, mas que nos faz também várias questões de pensamento. Algo importante é que a gente pense, está pensando em uma ação nacional, estamos pensando nas regiões, mas é importante a gente entender a visibilidade da questão das cidades, entender os municípios, entender que a gente tem que compreender como nós estamos localizados em cidades, como é que a gente consegue fazer, nós, individualmente, o resto dessas informações sobre os grupos que ainda não estão vinculados à RBPR, que são de teatro de rua, porque a gente pode divulgar isso, o canal do YouTube, divulgar o canal do YouTube e as pessoas acessarem, porque a gente vai articular um número mais de pessoas. E aí algo importante é o seguinte, como a gente, com esse formulário, com esse entendimento dos municípios, para que é que vai servir essa informação? Uma das coisas que foi falada no início, quando eu li as questões da PL, diz que exatamente um dos encaminhamentos, a palavra correta, na regulamentação vão ser criados os editais. Vamos por aí, né? Vamos na crença de que não só pela questão da PL, mas nós estamos atualmente tendo nossos municípios ou estados a promoção de editais, dentro de casa, fique em casa, apoios emergenciais. Então, esses exemplos que estão acontecendo, a gente estava tentando exatamente entender quais são esses exemplos, para que a gente possa, pessoas que têm esses exemplos nas suas cidades, pela dimensão, pelas questões da prefeitura,
a gente consiga, tem alguém com o microfone ligado, a gente consiga promover o compartilhamento de experiências. Então, o Alexandre Falcão tem uma indicação, né, de um material que ele compartilhou até na RBTR, e aí ele vai falar um pouquinho agora desse material. E quem quiser, aí a gente abre novamente agora, quem quiser compartilhar algum edital, ação que esteja acontecendo através de uma política pública em sua cidade ou no seu estado, a gente quer ouvir vocês, porque vai ser um alimento também para a gente compreender as formas que estão acontecendo nos espaços, tá bem? No caso, o primeiro, né, mais um informe mesmo, né, como a Vanessa disse, existe um coletivo em São Paulo, só para a gente não duplicar os esforços, né, não precisamos repetir os esforços, existe um coletivo criado em São Paulo por conta agora, né, da pandemia de artistas, chamado Viralize Cultura, que sistematizou todas as iniciativas nacionais que chegaram até eles e do estado de São Paulo, e também todas as proposições. Então, eu vou passar, eu já enviei o link para o WhatsApp da rede, mas vou enviar aqui também. Então, tem as propostas de contenção e minimização dos impactos socioeconômicos sobre o setor de cultura. Aí eles listaram para a cultura do estado de São Paulo, mas essas propostas é uma lista que contempla fomento direto, fomento indireto, a questão de negociação com os contratantes, questão de tributos, crédito e outras, como ações assistenciais. E essa lista pode servir de base também para as negociações nas regiões, nos municípios, nos estados. Então, é para dizer que, assim, do ponto de vista de uma síntese de propostas, essa lista pode ajudar, e de uma síntese de iniciativas que já estão rolando, né? A gente vem falando até agora, então, do apoio à Lei de Emergência Cultural, né, no âmbito nacional, e já estamos encaminhando uma carta de apoio a essa lei, especificando as coisas, os detalhes, né, em relação ao teatro de rua, e a gente pode, eu só queria acrescentar uma coisa aqui, além do Viralize Cultura, que eu vou colar agora, é um manifesto deles que tem essa lista de propostas, e tem um mapeamento que eles fizeram, que eu vou colar o link na sequência, que tem todos os editais nacionais que chegaram até eles, e os editais estaduais de São Paulo, né? Mas eu queria colocar uma demanda aqui, eu não sei muito bem como a gente organiza essa sequência, aí a Vanessa e o Samir que vão me dizer, mas é que surgiu a demanda lá no grupo de WhatsApp da rede, da gente formalizar o apoio da RBTR também, em relação à PL 253 de São Paulo, né, de apoio aos espaços e aos artistas de rua. Eu acho que, nesse caso, a gente não precisaria escrever uma carta, mas é apenas formalizar o apoio, talvez na página da rede, de forma que isso se some a pressão que já está sendo feita no âmbito do Estado de São Paulo. A carta e a pressão mais ampla, eu acho que tem que ser feita em âmbito nacional. Mas só para vocês pensarem aí, como é que a gente pode aproveitar também esse quórum agora de 42 pessoas, para, né, como a gente ainda não deu conta de formalizar isso, como que a gente poderia formalizar esse apoio que vai na mesma linha da reunião da lei nacional, né? Tentarei ser breve, porque 3 minutos não dá para nada, né? Então, aqui em Rio Branco, acabou de acontecer, como algumas pessoas viram, um evento chamado Festivida, que foi um festival de lives, né, realizado pela Prefeitura Municipal de Rio Branco, através da Fundação Garibaldi Brasil, e que liberou 50 mil reais para a caixa de R$1.000 para cada live que fosse apresentada nesse período. Nesse período foi uma tentativa de auxílio emergencial local, né? E rolou, acabou ontem, por sinal, ou anteontem, acabou esses dias aí. Eu fiz parte, inclusive, apresentei uma live para ganhar essa graninha. Nunca tinha feito, minha experiência, serviu para alguma coisa essa história. E também, logo na sequência, o governo do estado lançou um edital que foi muito contestado já aqui, que deve estar todo mundo acompanhando, pelo menos quem for meu amigo do Lenine, muita gente da rede já viu algumas coisas que nós mostramos no WhatsApp da rede,
né? E que está sendo contestado pelo movimento porque repete exatamente o que está acontecendo a nível nacional, que é tentar invibilizar a categoria artística, né? Invibilizar. A gente está sendo passado por cima, faz de conta que nos ouvem e, na verdade, não estão nos ouvindo, né? Então, de e prima, está acontecendo essas duas frentes. Interessante para mim nisso tudo é que esse edital estadual que está sendo questionado pelas entidades representativas dos segmentos da arte e da cultura aqui do estado do Acre, acabou fazendo, porque tem um som aí que não é meu não sei o que é não, acabou fazendo com que as entidades se unissem em torno de uma coisa que, para a gente, eu nunca tinha ouvido falar aqui do Acre, também estou ouvindo pela primeira vez falar, a não ser logo lá para trás, quando eu disse, cara, lá em Pernambuco existe um fórum de entidades. E já tem agora um núcleo de artistas de segmentos diferenciados que estão se familiarizando com esse termo fórum das entidades aqui, que de alguma forma está criando uma frente de resistência ao que está sendo colocado aqui no Acre, né? Porque esse Conect Vida, o Fest Vida funcionou bem direitinho. Como eu sempre falei nos encontros da rede, os recursos aqui em Rio Branco é que são muito pequenos, né? Mas que o mecanismo do Conect Vida funcionou bem direitinho. Já o do governo do estado chega para a gente já botou aí na rede a nota de repúdio desse fórum de entidades. Então, o estado traz para a gente coisas muito perigosas, né? Terceirização da função que seria do estado para os grupos, para as associações, para as entidades. Tem muito barulho no meu telefone aqui. Tem o de vocês? Tá, então deve ser alguma interferência aqui só no meu cérebro. Então é isso que está acontecendo. Então a gente está aqui agora no momento que veio uma merda do governo do estado e a gente se posicionou enquanto movimento de teatro, né, através da FETAC, enquanto artista do teatro de rua, enquanto Rede Brasileira de Teatro de Rua se posicionou e aí está aí, colocado, né? Estamos no enfrentamento. O Romualdo já colocou as questões que a gente está passando aqui e acho que provavelmente vai ser importante. Nós estamos produzindo documentos com relação a isso, né? Notas de repúdio, notas de esclarecimento, tudo mais e tal, no sentido mesmo de manter a população informada, né? Como é que a situação se encontra por conta de uma estrutura, de um sistema de cultura que a gente tem tanto no estado quanto no município, e que eles, de repente, diante dessa situação, barganharam a ideia de que eles, por conta do Covid-19, eles não precisam consultar o movimento cultural para construir os editais, né, que sempre foi uma prática. Então, eu acredito que isso aí é o que vem nos incomodando, e também a gente partiu para está se utilizando desse instrumento presente para uma questão de continuidade, sabe? Porque ajudou o movimento a buscar uma unidade, né? O movimento começou a estabelecer essa unidade de movimento, se juntar, de ajuntamento e tal, e aí a gente está nesse sentido. De repente, a própria Rede Brasileira de Teatro de Rua, os grupos do país inteiro vão contribuir com a gente, porque eu acho que vai chegar um momento, eu acho que o momento é esse, nessa última nota que nós soltamos ontem, que é de assinar embaixo essa nota, para mandar, não todo mundo, mas para assinar e mandar via e-mail, sabe, fazer uma lista de assinatura do Brasil inteiro, para a gente mandar essa nota pro governador, né? Porque a coisa ela saiu do campo do diálogo da política cultural, do diálogo do edital, para uma questão pessoal, quando o presidente da Fundação Cultural do Estado passa a nos chamar de oportunistas, chamar o movimento cultural, as pessoas que estão à frente desse movimento, né? Um movimento que, a princípio, é encabeçado por 400 fazedores de cultura, porque nós resolvemos, num prazo de 48 horas, colher 500 assinaturas, nós chegamos a 400 assinaturas, e ele resolveu chamar todas essas pessoas de desocupados. Agora nós estamos fazendo uma lista dos desocupados, que são pessoas que não têm fonte de renda a não ser do trabalho artístico, né, que não são empregados, que não são empregados de ninguém, e aí nós estamos agora levantando essa lista, né, dos trabalhadores da cultura que
são empregados, né, ao contrário do presidente da fundação, que trabalhou durante 3 décadas sem ir trabalhar, né? Na verdade, foi isso que ele fez. Ele é presidente hoje, ele é funcionário da casa, e como a gente está muito próximo, a gente sabe que ele passou 3 décadas sem pisar lá para ir trabalhar, e agora chama a gente de desocupados, ou coisa parecida, né? E de oportunista. Eu acho que a Rede Brasileira, diante do que estava se falando lá, via fala do Chicão e tudo mais, fala de algumas pessoas, eu estou muito com a posição do Cuca e com a posição do Humberto, sabe? Acho que a gente tem que pensar por esses princípios, mas tem uma coisa que eu acho que a Rede Brasileira de Teatro de Rua, ela tem alguns princípios e que vai no encontro de todo mundo, enquanto a gente, sabe, consegue estabelecer o diálogo onde a gente pacifica a discussão no sentido de que todas as contribuições são bem-vindas e aquelas que a gente não chega a concordar, sabe, do outro e tudo mais e tal, a gente coloca de fora. E aí eu acho que a gente tem que continuar trabalhando Estou concluindo. A gente tem que continuar neste princípio, sabe? Eu sou defensor que a Rede Brasileira continue nesse princípio. Se a gente vai agora andar de braço com a Lei Rouanet, então todo mundo vai andar de braço com a Lei Rouanet. O que nós temos que entender é que muita coisa que acontece no Congresso Nacional é porque os lobistas também da cultura estão lá, né, fazendo negociata. E nós não temos lobistas de cultura, sabe? A não ser que alguém esteja proposto aí a fazer lobby no Congresso Nacional para conseguir, sabe, encaixar com a Jandira Figali um projeto aqui, um projeto com outro lá, alguém tenha essa abertura. Eu gostaria de ter, mas não tenho, né? E aí a gente começaria a partir para uma coisa, sabe, de uma coisa. Mas eu acho que a Rede Brasileira de Teatro de Rua nunca esteve fechada para o diálogo. Jamais esteve. E eu acho que não é o momento de pegar assim, nós estivemos fechados para o diálogo. Eu acho que nós nunca tivemos fechado para o diálogo. Eu acho que com as pessoas que nós tentamos dialogar, elas tinham outros interesses escusos, que está aí na cara, que é a questão do Procultura, de um movimento, sabe, de produtores teatrais que tinham outros interesses com relação ao Procultura, a questão do Fora do Eixo, a questão dos pontos de cultura, que inclusive a Alessandra, lá no encontro acho que foi o encontro do Paraná, não, o encontro de Santos, a Alessandra pegou, sabe, rodou a baiana em cima do Célio Turino, né? Sorocaba. Então eu acho que a gente tem que pensar muito bem sobre essas questões, sabe? A gente tem que pensar muito bem sobre essas questões e permear, porque quando as coisas vêm, sabe, que vai de encontro àquilo que nós acreditamos, não é que nós desacreditamos dos pontos de cultura, mas como eles querem fazer as coisas e se utilizar de qualquer movimento que tem para se dar para proveito próprio, entendeu? E político deles, eles vêm, sabe, eles vêm de boa, eles são maravilhosos para convencer e para tentar, sabe, cooptar a gente. Eu acho que a Rede Brasileira de Teatro de Rua não é cooptável e, como diz o Cuca Matos, nós somos pessoas de referência. Eu acho que eu já tinha falado e cheguei agora também, que nem a Alessandra falou, mas eu tinha falado no encontro da sexta passada que eu, particularmente, nesse momento, não particularmente, mas conversando com a Igalê e conversando com vários grupos e os movimentos, aqui principalmente do Fórum da Cultura, que é bem amplo, assim, pega muito mais, pega músicos também, pega artistas plásticos, é um outro tipo de relação, e tem a MOVE aqui também, que é o movimento de artes cênicas de Porto Alegre, que tem seus problemas, mas tem um GT institucional bem avançado, que são umas 15 pessoas, que a gente tem discutido, e o que a gente tem colocado, assim, não é o momento que a gente pensa de editais, porque edital é para fomentar a cultura, edital não é em momento emergencial. O que a gente está batendo aqui na tecla é de que seja, assim, né, uma ajuda emergencial, né? Porque não tem como é que a gente vai fazer? A gente vai abrir um edital, tá? Temos 10 mil trabalhadores de cultura em Porto Alegre. 1.000 vão ganhar e 9.000 vão passar fome? Quer dizer, não é o momento de edital. Mesmo assim, 1.000 vão ganhar o quê? Vão ganhar uma mirreca de 5.000, de 10.000, que não vai solucionar ninguém, mas 9.000 vão ficar esperando bolo, esperando sacola de comida. Então, quer dizer, ou a gente socializa a merda ou não.
A proposta inicial que para o Estado, a gente entrou com uma PL tanto no governo, tanto na Assembleia Legislativa, quanto uma PL na Câmara Municipal. O que a gente pretende com a PL da Assembleia Legislativa? Que o dinheiro que iria para a Lei de Incentivo à Cultura do Estado, porque não vai acontecer nada mesmo, né? Quer dizer, nenhum evento vai acontecer, nenhuma feira de cultura, nenhum festival no interior, festival de cinema, festival de inverno de Nova Petrópolis, Feira do Livro de Porto Alegre, quer dizer, nada disso vai acontecer. Então, que esse dinheiro todo vá para um fundo emergencial. Óbvio que isso tudo é utopia, não foi aprovado, viu, gente? A gente está propondo essa ideia. E vá para um fundo emergencial, e nesse fundo emergencial se cadastra através de sindicato, através de comprovação de DRT, quer dizer, de várias formas que possa comprovar que é um artista ou técnico. O que a gente está esbarrando aqui? Por exemplo, a secretária de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, ela diz que não vai dar dinheiro para trabalhador que não quer trabalhar, trabalhador da arte que não quer trabalhar, como se a gente não quisesse trabalhar, que vai ter que fazer alguma coisa, nem que seja digital. E aí, o que a gente vê? A gente vê que o cara que carrega a caixa, a gente vê que o técnico, ele não vai entrar nisso. Quem vai entrar só vai ser o artista, vai lá e faz algo digital. E outra, só vai fazer alguma coisa digital quem sabe fazer alguma coisa digital. E aí, por uma mirreca também que tu vai ganhar, que nesse caso são 1.900 ajudas de R$ 1.500, R$ 1.500 por CPF, se tu não sabe editar um vídeo, vai ter que chamar alguém para pagar, para editar o vídeo, e da mirreca dos 1.500 vai pagar alguém para editar o vídeo. Quer dizer, e é pessoal, não se trata de grupo. Numa pressão que a gente fez, pode até 3 CPF no mesmo projeto. Então, quer dizer, essas coisas estão confusas, né? Mas eu acho que é importante, no meu pensamento, é a gente bater na questão emergencial, de uma ajuda de custo emergencial, que seja um salário mínimo, mas eles não vão deixar que seja um salário mínimo, por quê? Porque já existe o salário mínimo miserável, que está aí na fila das caixas e tudo mais. Quer dizer, se tu conseguir no Estado hoje alguma coisa, vai acontecer a mesma coisa em São Paulo, conseguir alguma coisa no Estado, eles vão dizer, mas como é que a federação paga 600 e nós vamos pagar um salário mínimo? Vai baixar tudo para 600. Vai ser tudo nivelado por baixo. Ao mesmo tempo, entramos no município. Desculpe, no Estado também se pede um auxílio a espaços, de R$ 2.000 para cada espaço. Isso, 3 meses no mínimo, renovável por mais 3 meses. Só que também é isso, né? Faz 2 meses que nós já estamos nessa merda e a gente está falando de algo emergencial. E nem edital saiu e nem ajuda emergencial saiu. E faz 2 meses. Isso que é emergencial. Imagina se não fosse emergencial. Se o cara não morrer de Covid, vai morrer de fome. Mas tudo bem. Seguimos. Mais 1 minuto, Hamilton. Mais o quê? 3 minutos? De entrar com PL nas 3 instâncias, entende? No município a gente entrou também. Por quê? Porque no município o que acontece? Em vez de tu pedir ajuda para o espaço, o que acontece? A gente está pedindo isenção de IPTU e isenção de água, que isso já ajuda também num outro formato, porque de repente os 2.000 tu paga o aluguel, mas aí tu vai ter que pagar o IPTU, tu vai ter que pagar a água. Então, no município, a gente está entrando com isso e está pedindo que os fundos sejam abertos, que eu fiz todo um estudo de valores de fundos aqui, porque eu sou conselheiro municipal de cultura também, ainda estou saindo dessa desgraça, de fazer todo um levantamento dos fundos. Só no ano passado não foi aplicado na cultura 15 milhões. Nesse ano, até março, 3,5 milhões, que é por lei municipal que vai para os fundos, entende? Então, quer dizer, se nós pegarmos o passado desse ano, são 18 milhões. Aí, o universo de Porto Alegre, digamos que seja menor o número de artistas, consegue pagar melhor, entende? E nesse sentido, assim, que eu acho importante, é óbvio que talvez não passe nem o PL estadual, aqui no Rio Grande do Sul, e nem o PL municipal, ou ele seja mexido. Mas o que tem de bom, assim, que essa semana um assessor do secretário de Cultura me ligou, que a gente entregou uma carta pedindo, não queremos edital, nós queremos ajuda emergencial, e que seja feito um cadastro de todo mundo que precisa hoje. O assessor do secretário me ligou pedindo uma estimativa de quantos são o número desses artistas. Falei, que bom, a gente entraria em contato com o sindicato dos músicos, sindicato dos artistas e técnicos em espetáculo de diversão, quer dizer, artistas plásticos, para a gente poder
fazer esse levantamento. E ele ia levar para o prefeito, quer dizer, já tinha uma certa colocação de que, talvez a gente faça independente do PL. Mas é isso, é fazer carta, é encher o saco, é o que a gente está mobilizando aqui. Eu atentamente aqui estava ouvindo, e acho que todas que colocaram as suas impressões e colocaram aqui as questões, eu acho que são próprias e está ligado a essa questão, especialmente desse PL. A minha questão é que tem um embate muito grande ainda na terça-feira para aprovar esse PL. Agora mesmo eu estava vendo aqui, está acontecendo uma videoconferência discutindo esse PL também, em vários lugares, e o que me chama a atenção é que eu acho que a gente tem que concentrar um esforço tremendo no Brasil inteiro para a gente sensibilizar os deputados para que eles votem a favor desse PL na terça-feira. Porque, na verdade, tem algumas questões colocadas aqui que nós estamos discutindo a regulamentação. Pode ser uma questão própria para isso, mas não é o momento ainda. Eu acho que a luta agora é a gente discutir a aprovação na Câmara, aquilo que eu falei anteriormente. É difícil você aprovar uma matéria na Câmara Federal. Então, eu acho que a concentração até terça-feira, até a votação do PL, é a gente unir todas as forças, falar com os nossos deputados, para que a gente possa passar primeiro o PL. Porque não adianta a gente ficar aqui discutindo regulamentação se não tem a aprovação ainda do PL. Então, se o PL não passar, por exemplo, nós estamos perdendo um tempão valioso aqui das nossas vidas discutindo uma regulamentação, correto? Eu acho que a concentração agora de esforço é justamente nessa aprovação. E eu estava aqui conversando com algumas pessoas, não vai ser uma batalha fácil, mesmo a gente aprovando na terça-feira, com todo esse esforço que nós vamos fazer lá na Câmara Federal, nós vamos ter a questão ainda depois da sanção presidencial, que é outra questão ainda, que vai ser um embate muito grande, porque nós estamos sendo criminalizados, nós somos comunistas, nós somos petralhas, e assim o Bolsonaro tem tratado os artistas. Imagina quando chegar uma mensagem dessa para ele sancionar, o que vai ser o reviravolta. Então, eu acredito que aí também nós temos que fazer um esforço muito grande, porque se essa matéria voltar com veto, a gente ter esses deputados para derrubar esse veto e continuar isso, transformar isso em lei. Não é uma tarefa fácil. Eu estou dizendo para vocês, eu acho que a gente podia esquecer nesse momento essa questão da regulamentação, que é coisa que nós estamos tratando aqui, que ainda não é o momento preciso, e a gente concentrar o nosso esforço na aprovação do PL, tá entendendo? Porque não adianta eu ficar aqui discutindo regulamentação se eu não tenho a lei aprovada. E a lei, para ser aprovada, eu tenho que convencer 500 e tantos deputados para fazer essa aprovação. Então, eu acho que a gente poderia concentrar esse esforço nesse sentido, certo? Agora, na regulamentação, gente, nós vamos ter muitos problemas também. Porque, primeiro, nós temos uma Funarte que há mais de 3 meses não tem um presidente. Está tudo destruído lá, está tudo jogado às traças, que a Funarte é que teria que organizar esse repasse desses recursos, sei lá, de forma de edital, de chamamento, de cadastro, sei lá como é que vai se dar isso. Então, mas o foco principal nesse momento é a aprovação na Câmara. Se não passar, nós estamos perdendo tempo nosso aqui nessa discussão de regulamentação de lei que não existe ainda. Então, eu queria só colocar essa questão para que a gente atentasse o esforço da aprovação e depois, sim, para a regulamentação. Quando a gente propôs semana passada, Chicão, os encontros, uma das questões que a gente colocou foi essa batalha, essa luta das pessoas nos seus municípios para tentar, exatamente, através de algum contato com política pública, através do prefeito, da Secretaria de Cultura do município, ou o Estado, promover ações emergenciais nos seus municípios. E aí a gente pensou exatamente que pertinente a gente entender o que está acontecendo nos outros estados, com as experiências que cada um está vivendo, para a gente fomentar e fortalecer as lutas dos lugares. Por isso que eu falei da questão das cidades, entendeu? Também coloquei, no caso, isso com relação
Estou falando porque foi o que a gente promoveu aqui para ter a fala. Que acaba que, ao passo que também a PL vai requerer isso, então eu juntei as duas coisas. Por isso, na minha fala, eu disse da PL e da regulação e falei das cidades. Então, como a gente tratou sobre essa questão, foi por isso que ela entrou, mas eu concordo absolutamente com você sobre a gente entender que de hoje até terça-feira é promover o fortalecimento da importância da PL. Mas aí eu queria aproveitar a sua fala também sobre essa questão de unir forças a questão dos deputados para saber, e aí pode ser que agora a gente não tenha a resposta, mas a gente possa mobilizar isso pelo site, pelo WhatsApp, quais seriam as ações. A gente mostra uma lista de estados, que eu já vi isso rolando pelo WhatsApp. Willer, teu microfone está ligado. A gente pode ter uma lista de deputados e cada um ficar na sua cidade responsável de mandar mensagem para esse deputado, saber qual seria a ação concreta para potencializar os deputados, tá? Só para poder esclarecer o porquê que a gente promoveu esse entendimento de falar sobre os editais e as ações das políticas públicas nas cidades. Vou tentar dividir aqui a fala rapidinho. Em relação ao PL 253, que é o estadual, que prevê o auxílio emergencial e um auxílio para os espaços, fechou, tem uma conjuntura difícil, obviamente, né? Mas ele está se articulando com bastante força no Estado, né? Muito por causa da Fligs, da Tichiviana, muita gente em diferentes regiões do Estado está se articulando, e essa articulação está dando muita força para também as articulações municipais acontecerem também, né? Então, o que a gente está vendo é uma série de cidades que estão fazendo pequenos projetos que não dão conta de uma assistência emergencial, mas que são pequenos projetos de vazão, pequenas coisas que estão sendo conquistadas, desde lista para cesta básica até outras ações sociais. Infelizmente, alguns editais, também não concordo, mas algumas cidades estão chegando nesse limite na negociação. Em relação ao PL 253, a bancada do PT tá junto, do PSOL, obviamente, foi quem propôs. Ontem parece que aderiu o PDT, tem uma conversa com o PSB, é tudo muito complicado, mas a discussão está muito boa, assim, a discussão tá muito forte, as pessoas estão muito engajadas aqui na região. Enquanto movimento teatral, a gente organizou as pessoas que compõem os conselhos de cultura das 9 cidades. Estamos fazendo a discussão na imprensa também sobre a necessidade das prefeituras fazerem ações nesse momento. A imprensa, a Globo nesse momento, a imprensa daqui topou fazer essa discussão, está dando um apoio bastante importante. Os secretários de Cultura soltaram uma nota apoiando o PL, vão enviar para a Lesp. E a gente está tentando, bicho, está muito complicado nesse momento de pandemia, tentar alinhar todos os segmentos, porque são propostas que são muito para além do teatro, né? E o teatro normalmente é o que está mais organizado nos lugares, mas a gente está fazendo um puto esforço, assim, de alinhar os outros segmentos nesse momento de pandemia para direcionar a insatisfação, direcionar a precarização para alguma coisa tangível nesse momento. Infelizmente, só para encerrar, esse estado de coisas aconteceram num momento que a gente já tá fudido, né? A gente já vem sendo fudido há muito tempo, a gente já vem cada ano mais precarizado, e agora faz muito sentido a gente tentar, num último suspiro, tentar alinhar as pessoas, né? Que estavam muito sem esperança, devem ficar em parte sem esperança, mas que precisam estar debatendo no fórum, todo mundo com muito tempo, a gente está se articulando para que alguma coisa saia, né? É muito complicado, é ano eleitoral, os municípios todos estão também nessa lógica política, mas é isso, gente. Só para reforçar aí, né, o Hamilton já deu aí os grandes informes, né? Aqui no Rio Grande do Sul tá bem difícil mesmo. A gente vê que outros estados já conseguiram avançar, pelo menos com um edital, nós nenhum edital nós conseguimos. Né? O município há muito tempo é saqueado, tanto é que o Hamilton fez um levantamento e eu fiz questão de encher o saco dele e levar para os grupos e tentar elencar, né? O que se percebe, né, que a gente vive um momento assim que o WhatsApp não para
eu estou em vários grupos e às vezes não consigo nem dar conta, assim, mas a minha fala vem mais assim, né, porque o Hamilton já falou tudo, que a gente está aqui na batalha, que a gente está, porque eu e o Hamilton, a gente está mais ou menos nos mesmos grupos e nas mesmas lutas. A gente vai fazer um festival online, até convidei já algumas pessoas aqui da rede, mas eu abro para todo mundo que queira participar. A gente vai fazer um festival online ligado ao Fórum de Cultura, Fórum Permanente de Cultura, que é um grupo que eu também entrei há pouco tempo, assim, o Hamilton já faz parte há mais tempo, e a gente também vai fazer esse festival para arrecadar grana e mantimentos para os artistas, porque aqui a coisa está bem desassistida mesmo, assim, teve dias que eu fiquei, não deprimida, mas muito triste, assim, chateada, porque estou vendo amigas, amigos passando necessidade, sem o que comer em casa, etc e tal. Então, a gente vai fazer, estou super envolvida, engajada nesse festival, para poder colaborar, né, com os meus amigos e mais técnicos, como o Hamilton falou, né, o pessoal da graxa aqui, né, que a gente fala, que estão bem desassistidos mesmo, né. Agora, essa semana, a gente ficou sabendo que um grupo de técnicos do Teatro São Pedro, olha o Teatro São Pedro, né, que é conhecido no Brasil todo, que tem a Gerdau cortou o patrocínio, e tem uma treta lá entre associação e fundação, e aí eles vão demitir, já demitiram, né, um monte de funcionário, um monte, assim, sabe? Então, a gente pensando, né, poxa, se Teatro São Pedro, que tem patrocínio e etc e tal, já está pedindo arrego, que sobra para nós, né? E dizer, assim, que é muito louco a gente viver esse momento aqui no Rio Grande do Sul, porque a gente teve 16 anos de PT aqui na Prefeitura de Porto Alegre, depois mais 8 anos, se eu não me engano, acho que o Luciano está aqui no grupo, teve mais 8 anos também de PT em Canoas, que foi também a maneira que a gente viabilizou o encontro da rede lá, o 7º encontro, e é muito louco esse momento, assim, para nós, né, porque Porto Alegre viveu, o Rio Grande do Sul não viveu melhor, mas a gente conseguiu, avançou em conquistas, né, como fomento e etc e tal. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que muitas pessoas, né, tipo a própria MOVE, que o Hamilton citou, né, que foi separado em GTs, e eu logo fui para o GT político, né, e enchi o saco do Hamilton também para se juntar e tal, né, até o GT da MOVE, que teve momentos que eu escrevi uma nota de repúdio lá ao fim do Ministério da Cultura, chegaram o pessoal do meu lado e disseram, não, a MOVE não é política e tal, sai dessa. E eu não saí do movimento em função de acreditar que poderia mudar, né, que poderiam mudar o pensamento. Alessandra, pois bem, parece que... Beleza. E parece que mudaram mesmo o pensamento, assim, né? E é muito, ao mesmo tempo que mudaram o pensamento, tem muita gente ali dentro que resiste, né? E até hoje de manhã eu falei na reunião que a gente fez online, né? Ali aquele GT é o único que eu me sinto sintonizada. Todo mundo, a gente pensa a mesma coisa, né? A gente chega em consenso muito rapidamente, assim, né? Nas ações. Mas, assim, em avanço mesmo, a gente não conseguiu avançar nada, como a Hamilton falou. A gente está há 2 meses e nenhum edital, bolsas de cestas de alimento, a prefeitura é ridícula que distribuíram, e é isso, assim, me sinto um pouco perdida, né? O grupo apresentou, a última apresentação que a gente fez foi dentro do Fórum Social, e foi uma apresentação muito massa, foi por uma ajuda de custo que a gente recebeu, 100 pila cada ator, a gente recebeu, e foi assim, uma das melhores apresentações que a gente fez, né, os 10 mandamentos, que a gente não vendia há tempos, assim, a gente retomou esse espetáculo por conta de um edital que a gente ganhou há 3 anos atrás,
e que é um espetáculo super político, e agora, nesses últimos tempos, estava sendo procurado, tanto é que a gente foi para o Ceará e tal. Mas é isso, assim, é mais um desabafo e saudade. É tão bom ouvir vocês, gente, coisa boa. Eu vou falar um pouco de uma estratégia que um grupo de audiovisual daqui de Assis usou para conseguir a aprovação de um edital. Ontem a gente se reuniu, começou um fórum aqui das cidades do Oeste Paulista, dessa região, que envolve a galera de Prudente também, que tem o Rosa dos Ventos, que é uma região com pouquíssimo fomento à cultura, um estado bem pouco presente aí. E aí a gente articulou algumas cidades aqui, que é Marília, Ourinhos, Assis, Presidente Prudente, as pequenas cidades em torno disso. E então uma das estratégias que a gente tem feito foi começar esse fórum, né, de cultura. E aí, nesse fórum, um grupo daqui de Assis apresentou uma estratégia que foi um edital emergencial. Eles falaram, né, eles colocaram que todas as cidades que decretaram estado de calamidade, elas que são quase 90% aí das cidades no Brasil, elas têm um comitê de gerenciamento de crise. E esse comitê, ele torna com que as aprovações de editais sejam de uma maneira mais breve, né? Sem toda a burocracia que envolve, por exemplo, um edital, que são vários meses aí para ter essa aprovação. Então, eles fizeram uma articulação com o Conselho de Cultura e com a Secretaria de Cultura para que se levasse, eles chegaram com um edital pronto, escrito, que se levasse esse edital para esse comitê de gerenciamento de crise. E aí conseguiu aprovar, pela primeira vez aqui em Assis, um edital de R$80 mil para a cultura, né? Não foi pensado em questões de auxílio emergencial, né? Foi um edital, essa pauta de auxílio emergencial ou edital, a crítica aos editais não surgiram nesse fórum. E aí eles pensaram nisso porque o limite para aprovações, né, de editais e outras coisas é até dia 4/6 por causa das eleições. Acredito que isso seja uma realidade em todas as cidades, né? Então, eles pensaram nessa estratégia aí pelo Comitê de Gerenciamento de Crise. Estou falando aqui do estado do Amapá. Nós estávamos fazendo algumas ações da Semana Amapaense do Teatro, que a gente já está na terceira edição, e foi interrompido com a questão do Covid-19, porque nós estávamos justamente na produção desse evento e nós já estávamos a todo vapor. E aí as reuniões presenciais tiveram que ser canceladas e então, além de ser do Amapá, eu sou do coletivo de artistas técnicos e produtores em teatro do estado do Amapá, tem o Cláudio Silva como companheiro e tem o Silvio Guedes como presidente do coletivo. Nós estamos trabalhando na questão de um edital para circulação para depois dessa loucura toda do Covid-19. Só que nós tínhamos um edital para fazer trabalhos online e de ajuda para os artistas nessa época de pandemia. Olha a coisa louca que aconteceu. Eu sou ex-conselheiro de cultura, o Cláudio Silva também, e membros do Conselho de Cultura encontraram um doido para entrar na justiça para o cancelamento do edital de ajuda aos artistas para as lives aqui no estado. É uma coisa assim surreal. São pessoas que têm o pensamento do demônio do presidente da República. Infelizmente, a gente tem um pensamento contrário, os caras conseguiram se eleger, estão dentro do Conselho de Cultura e a gente praticamente não consegue fazer nada. Os caras, para garantir o salário deles, eles estão fazendo videoconferência. Muita gente está dizendo que é legal e tudo mais. Aqui no Amapá é jeton. Mas, além disso, a gente está brigando para que esse edital nem chegou a ser lançado com todo esse problema que houve, mas a gente está brigando e jogando nas redes sociais
para que a Procuradoria do Estado dê ok no edital para a gente poder concorrer. Além disso, nós temos parceiros, nós temos um pensamento que ninguém pode falar pela gente. A gente tem que, aonde houver uma brecha, a gente vai lá e mete uma cunhazinha, quer dizer, mete um parceiro nosso para poder para poder a gente ser ouvido e dentro das ações que a gente pensa, para não deixar que outra pessoa venha fazer a ação por nós. Então, dentro da Secretaria de Cultura do Estado, está um parceiro nosso trabalhando lá dentro, e dentro da Fundação Municipal de Cultura da capital, tem outra parceira nossa, que também está trabalhando lá dentro dos cargos de chefia. Dentro da Fundação de Cultura, ela é a presidente, o nosso parceiro lá, ele é um dos interlocutores do secretário. E a gente está entrando de todas as maneiras para que todas as ações que sejam voltadas para os artistas nesse momento venham a se concretizar. A Prefeitura, a Fundação de Cultura, ela está fazendo as cestas básicas e doando para os artistas, tanto a Secretaria de Cultura também. Mas a gente quer outras coisas que possam estar melhorando a vida desses artistas. Eu achei muito interessante a questão de um edital emergencial para a ajuda dos pontos de cultura, não os pontos de cultura que realmente trabalhem dentro da cidade. Nós conhecemos vários aqui dentro do estado que faz um trabalho de extrema relevância e que precisa dessa ajuda. A gente vai entrar em contato com os nossos deputados aqui do Amapá para ver se a gente consegue sensibilizá-los para poder dar ajuda nessa PL que a gente acha que é de extrema importância para os artistas. Nós temos outras perspectivas de fomento para os artistas, mas que até então, nesse momento, ela ainda está só na articulação. A gente aqui consegue falar com os gestores, a gente dando uma pressão, cercando de um lado, cercando do outro. A gente consegue chegar nesses caras, porque em muitos estados o artista não consegue. Aqui a gente consegue chegar nos caras e consegue dar essa pressão neles. E aí eu vejo que a gente possa estar um ajudando o outro. Eu acho de extrema importância tudo que vocês estão colocando dentro do grupo do WhatsApp, são coisas que a gente pode estar replicando e conversando com os outros parceiros a respeito dessas ações. Então aqui do norte, do extremo norte do país, nós estamos lutando para que a gente possa melhorar a vida de muitos artistas nossos que também está passando fome aqui no nosso estado. Salve, salve, povo, salve todo mundo. Então, pessoal, aqui também, né, que ser breve como todo mundo, aqui a gente está passando por esse momento também muito difícil, né? Surgiu também aqui alguns editais que a gente tentou, né, falar para o pessoal da Secretaria de Cultura, ou até mesmo de tudo, né, que essa história de edital emergencial não dá certo, porque edital tem todo um processo burocrático que não funciona. Até a grana chegar na mão do cara, o cara já morreu de fome, como o Hamilton falou. Isso é muito difícil, mas mesmo assim, saíram 3 editais. O primeiro foi para fazer live, né, fazer apresentações em casa, chamado No Seu Quadrado, que foi do... Oi, ouvindo? Que isso? De onde? Oi. Saindo um edital... É um edital que saiu de uma emenda parlamentar de um parceiro da gente aqui do PSOL, que é um cara que tem um trabalho maravilhoso, né? Aqui que o gabinete dele chama Gabinete 24, que é um cara muito bacana, velho. Opa, então, aí saiu esse primeiro edital, ok, a galera saiu, assim, então foi 300 apresentações, foi muito bacana, espalhado no país, no Distrito Federal todo, lindo. Aí logo depois saiu 2 editais, um chamado Conecta DF também, que é ligado ao FAC, que a Vanessa conhece, que foi muito rápido, assim, saiu o edital, a galera foi lá, se inscreveram muito rápido, né, assim, o prêmio maior que tinha era 50 mil, se fosse festival online, né,
muito rápido, e agora depois tem um outro festival, ou um outro edital, no valor de 13 milhões, né, assim, com uma coisa muito absurda, porém, entra nesse festival que a gente não consegue acessar esse dinheiro muito rápido. Então, a nossa briga, como o Hamilton falou, a gente tem que acabar com isso, acabar com essa história de edital nesse momento de pandemia. A gente precisa que isso seja transformado em prêmios e seja pago para as pessoas muito rápido. Dinheiro na conta das pessoas, de todos os artistas, porque se você pega uma grana dessa de 13 milhões, dá para dividir a grana com todos os artistas da cidade, todos os artistas que precisam da cidade mesmo, né? E transformar isso em apresentações que sejam online, ou fica numa dívida para apresentar depois. E nossa briga maior é essa nesse momento, né? Então, a gente também está assinando várias coisas, está numa frente também muito forte aqui, né? Inclusive com o IFAM pediu para fazer um relatório dos artistas que estão precisando. A gente falou, pô, a gente precisa que seja pago cachês de uma forma muito mais fácil para esses mestres de culturas populares que estão espalhados pelo país aí, que não tem nem como fazer uma live, nem tem nem acesso à internet, né? Então a nossa maior confusão, nossa maior briga nesse momento é isso. Valeu, beijo para todos. Bem, uma outra questão que eu queria colocar aqui é que a gente, nesses dias também, desde a primeira semana passada, nós também estamos fomentando os grupos que já são os grupos que já existiam na própria RBTR. Então, vou falar de um dos grupos e a Amanda vai falar de um outro, tá bem? Então, eu vou falar primeiro do grupo do GT de pesquisa, que muitos que estão aqui, é um GT que a gente tinha inicialmente pensado até que fosse um dia de encontro para que a gente falasse sobre as escritas, sobre pesquisas, enfim, textos, dramaturgias, textos, mas a gente também tem o que seria interessante um outro encontro, convidava as pessoas que têm interesse nessa pauta, para não transformar essa pauta, pensamento aí da escrita acadêmica, ficar para todo mundo, né, como um encontro geral. Então a gente o LICO está colocando para algumas pessoas, a gente já tem um grupo formado, e aí na semana a gente também vai lançar de novo esse convite lá na RBTR. A Amanda vai falar sobre o encontro, né, sobre a nossa roda de mulheres, aí ela vai falar um pouco, rapidinho, de forma breve, e daí eu retomo, e a gente tem também as nossas aulas, porque a gente pode ver aqui a questão da carta, da comunicação e das outras também, tá bom? Então, Amanda, por favor. Oi, gente, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem está à tarde. Nós estamos pensando, foi uma conversa que tivemos no grupo de WhatsApp das mulheres, que seria interessante nós realizarmos a nossa reunião online do encontro das mulheres, principalmente nessa questão de pandemia, pensando que, de certa forma, as mulheres artistas e argadas neste momento. Estou aqui para falar que nós estamos nos organizando. As mulheres que não estão nesse grupo de WhatsApp, só mandar mensagem para mim, eu adiciono lá e a gente se organiza, tá bom? Beijão, é isso. Acho que a gente já consegue, pela reunião passada e dessa reunião, colocar os dados de estados e municípios participantes, né, que dá uma dimensão da força da rede, né, e da capilaridade da rede. E o repúdio, eu acho importante, só que eu acho que são dois focos diferentes, porque essa carta está indo para o legislativo primeiro, né, não é para o executivo. Então, a carta para os deputados, eu não sei se precisa ter esse repúdio. A gente acabou de assinar hoje como rede o repúdio à secretária Isatriz, né, junto com a carta das outras, da ATAC, das outros fóruns e todos, né? Então, só para pensar o destinatário específico de cada uma, né? Para não misturar dois assuntos. Sou Fábio, sou da Brava Companhia aqui de São Paulo. Raquel e demais pessoas, um pouco vocês já falaram. Gente, na minha humilde opinião, acho que a gente não deveria perder tempo com o governo. Eu acho que a gente tem que valorizar e fortalecer a ação dos deputados e deputadas, na minha opinião. Sem perder tempo. Deixa a Regina Duarte, deixa ela lá, cara. Porque, assim, é um jogo, entendeu? O Bolsonaro, o máximo que ele vai fazer é pegar o nosso repúdio a ela. Deixa ela lá, não perguntamos onde ela tá, deixa ela. A gente sabe onde ela tá.
tô meio bravo, assim, não com ninguém, tá? A gente perde tempo com essas questões, a gente tem que valorizar a ação do deputado, porque uma rede tem que jogar com o ego dos parlamentares. Aí, Raquel, eu não misturaria as leis do Estado, não. Eu fiquei bem na dúvida. Porque isso pode dar margem para falar, mas eles já estão com leis do Estado, do município, ainda quer mais. Eu não misturaria, não. Pera, eu entendi como pauta já da próxima reunião. Eu só vou dizer rua. Também a questão do teatro pós-pandemia, não seria um dos pontos que a Vanessa já colocou? Isso, Adailton. Foi só porque, para dar um entendimento também, que é bacana potencializar lá no grupo da RBPR, do WhatsApp, que a gente pode debater também essa pauta, né? Vamos fechar? Vamos abrir os microfones, Samir? E, pô! Ok, tudo. Grande abraço. Agora ninguém ouve mais nada. Valeu, pô. Até mais. Tchau. Marinha, grande abraço.